Olá, queridos amigos que estão nos assistindo agora. Nós estamos iniciando mais um Evangelho Online, que é uma iniciativa aqui da Federação Espírita Paraibana para incentivar a prática desse culto tão importante que é o culto do Evangelho no lar de cada um de nós. E hoje nós estamos aqui, eu me chamo Maiara, estamos aqui com Eduardo Sorrentino e com Clóvis Gomes, Eduardo do Viana de Carvalho, Clóvis Gomes da Casa da Vovozinha, que é o EDAC aqui. Dei um oi aí pro pessoal de casa. Olá, pessoal. Ok, pessoal. Jesus nos abençoe a todos. O nosso tema de hoje, ele está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula A Fé Transporta Montanhas. Então é um tema muito importante, muito atual. E está nos itens 1 a 5, que se intitula O Poder da Fé. Então coloquem aí água para ser fluidificada, magnetizada pelos bons espíritos, que serve como medicamento para o nosso corpo físico. E também peguem o Evangelho para acompanhar a leitura junto conosco. Para iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece para iniciar os trabalhos. Gostaria de convidar Clóvis. Fazer a prece? Ok. Bom, meus irmãos, vamos nos concentrar em Jesus nesse instante, fechando nossos olhos para melhor nos concentrarmos, e vamos orar. Amado Mestre, diante de Ti em prece, Senhor, nos encontramos necessitados do Teu amparo espiritual para todos esses momentos críticos, conflitivos, que ainda vivemos na nossa sociedade. Permite, ó Mestre, que possamos vibrar com todos aqueles que vamos encontrando pelo caminho, pedindo por todos os nossos irmãos que fazem, digo de uma maneira ou de outra, os setores que comandam a sociedade em desalinho espiritual, e que possamos a cada instante, ó Mestre, diante de Ti e do conhecimento dos Teus ensinamentos, transmitir aos nossos irmãos do caminho estas novidades que deixaste para nós há 2000 anos. No Evangelho do Lar, Senhor, tão necessário a todas as famílias do nosso país, do nosso planeta, pedimos a Ti o reforço espiritual para todos aqueles que acendem uma luz espiritual em seus lares, para fortalecer toda uma estrutura espiritual que encontramos no nosso dia a dia, Senhor. Que a Tua luz e a Tua misericórdia divina sempre nos fortaleça e nos encaminhe. Assim seja. Graças a Deus. Bom, então como Maiara já falou, o capítulo 19 é o que trabalha a fé, né? A fé que transporta montanhas. E os itens hoje são sobre o título Poder da Fé, né? E Kardec, ele separou uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, dos versículos 14 a 19, em que Jesus, né, passa-se uma situação que a gente vai ler. Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. E agora os comentários de Kardec. Ele começa dizendo: é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras.
As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da boa vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque que aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem, esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Quantos ensinamentos, né? Tem essa mensagem. E como a gente está no início do capítulo, como falou Eduardo, sempre Kardec, ele embasa com uma passagem de Jesus, para poder vir todo o destrinchamento, o detalhamento do capítulo. E acho que a gente podia começar por essa passagem, né? Que é muito interessante, que faz parte de um dos rolos lá das curas de Jesus, né? Onde Jesus também expulsava esses demônios, esses espíritos. E é interessante essa frase que Jesus fala, que ficou tão famosa, que é do se tivesses a fé do tamanho ou de um grão de mostarda, né, dirias a essa montanha, vá daqui para ali, e ela faria isso. E é interessante porque eu estava pesquisando sobre isso e existem algumas interpretações sobre essa frase. Porque existem traduções que falam fé do tamanho de um grão de mostarda e existem traduções que falam fé de um grão de mostarda. E não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver o tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, né? Que deve ser o tamanho. Que é minúsculo, ele. E realmente, se tiver uma fé desse tamanho, então já prova que nós
realmente não temos fé. essa fé toda aí, né? Mas existe também a interpretação que é a fé de um grão de mostarda, que ele é muito pequeno e ele se transforma em uma árvore imensa, né? A árvore da mostarda, ela é bem grande. Então, se tivéssemos a fé que é daquele grão, dele ser tão pequenininho e se transformar em algo tão grandioso, nós poderíamos vencer realmente todas as dificuldades e nada nos seria impossível para nós. É verdade. Eu achei interessante que eu estava assistindo um vídeo no caminho para cá, e uma coisa que nunca parei para pensar e o expositor falando me fez pensar é a sinceridade também dessa passagem, né? Porque, querendo ou não, é uma passagem que poderia ter sido até suprimida pelo fato dos apóstolos não terem conseguido fazer a cura, né? É algo que eles poderiam, em algum momento, alguém ter querido... essa passagem, mas é uma passagem que nos mostra o fator humano daqueles homens que estavam ao redor de Jesus, né? Que se transformaram santos, né? Pela Igreja Católica, pelas tradições, mas que nós sabemos que eram humanos, que foram tocados pela mensagem de Jesus, né? E que Jesus possuiu uma compreensão muito além do seu tempo, muito além do nosso tempo, na verdade, né? E que aqueles homens, mesmo tocados, mesmo com a sua presença, eles não conseguiam reproduzir nem, naquele primeiro momento, nem uma pequena parte daquilo que ele fazia o tempo todo. Ou seja, como a fé é algo realmente que a gente precisa trabalhar para conquistar. Não é algo que se vem, né, miraculoso. Não, né? Não é um milagre. E nem vendo, né? Porque eles viam Jesus fazendo. Eles viam Jesus procedendo curas, situações fantásticas, e mesmo assim eles duvidavam da capacidade deles de reproduzir. E foi exatamente isso que ele fala, né? E de uma forma muito enérgica, né? Como Jesus sempre agia, né? De uma forma muito veemente, ele deixa claro: vocês não conseguiram por uma simples razão, vocês não têm fé, né? Falta-lhes o essencial, que é a fé. A base. Né? É a base. Há realmente um fator interessante nesse aspecto da fé, entendeu? Que nós sabemos, por exemplo, que inclusive a espiritualidade nos afirma hoje, né, que o maior fator criador do universo é o pensamento. E a fé está associada a nós, associada ao nosso pensamento. Totalmente. A fé está diretamente ligada ao que pensamos, ao que fazemos e ao que planejamos, né? Porque você vê o seguinte: não há nada que nós façamos nesse mundo, na sociedade em que vivemos, que antes a gente não pense. Pode ser até instintivo assim, mas o pensamento mudou aquilo lá. O pensamento envolveu aquilo ali, entendeu? E quando esse pensamento não tem características de criatividade, entendeu? Já que é o maior poder construtor do universo, entendeu? A fé também fica lá atrás. A fé também esmorece, entendeu? E tudo isso vem também fortalecido com a vontade. Você pode ter a fé que você tiver. Se você não tem vontade de fazer, não adiantou nada, né? Eu tenho fé, mas tenho medo, né? Tem fé, mas tem medo de agir. Por quê? Pode achar que eu sou isso, aqui. Não, a fé é uma questão mental, uma questão universal, e você tem que pôr ela em andamento. Prática. Tem que fazer, movimentar, senão ela fica só para você. Exatamente. A gente não está aqui para desestimular ninguém, não. Exato, A gente está aqui justamente para promover essas reflexões. Mas eu acho, sabe, por exemplo, quando a gente pensa, né, uma coisa que eu gosto muito de pensar dessa forma. Por exemplo, os apóstolos como seres humanos, a gente os aproxima de nós. Exatamente. Né? É a mesma coisa quando a gente vê os exemplos edificantes que a gente tem na humanidade, tantos outros, Chico Xavier, tantas pessoas, né, que a gente tem no movimento espírita, mas a gente vê a presença neles da fé, e a gente vê também a vacilação da fé em alguns momentos, em todos, né? Existem os momentos em que eles precisam, de certa forma, até de ajuda para recobrarem sua fé. Por quê? Porque é exatamente isso que Jesus nos mostra, né? A fé é algo intrínseco do ser humano, como o Clóvis estava dizendo. É algo que todos nós podemos utilizar essa força. Porém, há momentos em que nós a perdemos, nós às vezes esquecemos, nós ficamos vacilantes, nós duvidamos até mesmo,
né? E nesses momentos, muitas vezes, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de um exemplo, a gente precisa de um amigo, né? E isso acontece na nossa vida, né? Então eu acho interessante quando a gente olha essa passagem, porque a gente vê, no início eles tiveram muita dificuldade. Depois que Jesus se vai, o que os apóstolos fizeram? Eles foram e fizeram as suas curas, fizeram os seus milagres, né? Cada um da sua maneira foi lá e fez, colocou em prática exatamente isso que Jesus nos ensinou. E era uma grande preocupação de Jesus, né? Já que ele vem dizer aqui, até quando estarei convosco? A gente sabe que sempre, né? Em Sim, espírito sempre, mas exatamente. fisicamente Mas foi aquele período curto, mas extremamente proveitoso para a humanidade, né? Mas você vê exemplos, né? Como, por exemplo, Simão Pedro, que teve a sua fé, era vacilante, Muito, mas que assumiu toda a casa do caminho e todo o ministério de Jesus aqui na Terra, ele assumiu lá nos primórdios, lá no cristianismo primitivo. Exato. Então, realmente, tivemos muitos exemplos. Até a figura do Tomé, né, que é que é o apóstolo que é bem conhecido por essa vacilação, por essas dúvidas, para crer, né? essas incertezas. Exatamente, mas que ele foi tocado pela mensagem de Jesus. Até quem conta, o irmão X, no livro Boa Nova, vem contar sobre o testemunho de Tomé, que realmente ele tinha muitas dúvidas com relação a Jesus, a como é que ia ficar o evangelho de Jesus se não tivesse a figura das autoridades apoiando, como é que ia se dar o evangelho. E aí Jesus, no final, já na cruz, lá mostra a ele que esse sinal divino que ele queria que Jesus mostrasse, esse sinal ele se dá pelo extremo sacrifício de nós mesmos. É verdade. Que é assim que a gente consegue ver Deus. Né? Realmente, o que é que acontece nesse aspecto de fé? Nós somos criados, de certa maneira, eu pelo menos fui criado na Igreja Católica, acho que vocês também, até certo ponto. Você não, mas você já foi no lar espírita, né? Já sou. Mas a gente vê o seguinte, as religiões tradicionais, em que pese o grande benefício que trouxeram à humanidade desde os milênios, né? Mas ela sempre associou a fé a um momento estritamente religioso. Sim. Estritamente religioso. A fé como crença, né? Então, de modo que a criatura é levada, por exemplo, a ter uma fé enorme, mas não ter a fé no que faz. Não tem religiosidade. Tem uma verdadeira devoção a um santo, a Deus, a Jesus, mas incapaz de tocar a sua vida. E de olhar para o próximo também. E nós sabemos que a fé é um processo global, contínuo, universal do ser humano. Você tem que pôr fé em tudo que você faz, entendeu? Se você projeta o seu trabalho e não tem fé nele, você tem fé em Deus, mas não tem fé no trabalho, ele não evolui. Né? Ele não evolui. Por quê? Ah, Deus, por quê? Eu tenho tanta fé. Faz esse esforcinho aí, pelo menos. Né? Acredite na sua capacidade. Faz esse esforcinho aí para ver se eu posso lhe ajudar, porque desse jeito não dá. Então, é necessário que o ser humano compreenda. Infelizmente, também houve, um genérico, né? As criaturas, a ideia divina é muito pessoal, muito personalista, né? A ideia divina de Deus é uma figura humana. Então, a gente sabe que é uma energia universal que nos envolve, que nos tange e que está em tudo que nós fazemos. Com certeza. Em todos os momentos, no passo, na saída, na abertura daquela porta, tudo nós temos essa energia, essa vitalização corporal que vem de Deus e que nos envolve e que nos impulsiona. Não tem outra coisa. Se você não tiver com a sua fé dirigida a tudo que você faz, você simplesmente não vai conseguir realmente tanger a fé na sua vida. Né? Inclusive, tem uma passagem no Evangelho também que se chama O Homem no Mundo, que ele vem falar que realmente ninguém está aqui na Terra para viver uma vida de contemplação, uma vida mística. Então, nós somos espírito, nós estamos aqui na Terra e é para viver realmente como pessoas aqui na Terra, porém focando naquilo que é mais importante, que são os valores espirituais. Exatamente. Então, realmente, de nada adianta você ter realmente essa fé muito, muito forte, muito direcionada
a algo e o resto deixar, né? Está lá a desejar. naquela epístola de Tiago, né? A fé sem obras, ela é morta, né? E o Espiritismo, ele trabalha exatamente isso, né? Nesse capítulo, mais adiante, que vai ter a oportunidade de ter outros evangelhos online, a gente vai ver exatamente o que o Espiritismo busca é sair dessa fé religiosa, dessa questão de crença, de crer porque disseram que eu tinha que crer, para eu compreender. E ao compreender, eu creio. Né? Eu começo a compreender e a gente sabe que nós temos os exemplos, né? E os exemplos que a gente recebe principalmente da espiritualidade através dos livros psicografados. Então a gente sabe as consequências dos nossos atos nessa vida, na nossa vida futura. Então a gente tem uma fé, nesse caso, raciocinada nesse sentido, que a gente tem a convicção realmente de que aquilo vai acontecer, a gente tem a compreensão. Exato. Sai do campo simplesmente de eu acho, eu quero, eu imagino, eu espero, para eu vi, eu ouvi, eu entendi, eu compreendi e eu preciso trabalhar isso, né? E um ponto que eu também vinha pensando no carro assistindo essa palestra é assim, a fé é o quê? É confiança, né? Se eu tenho fé, eu confio, né? Eu acredito. É o que está dito aqui, né? Agora, ao mesmo tempo, nós confiamos, mas nós vivemos como ainda? Muito distantes dessa fé, dessa confiança. Porque assim, nós temos a certeza de que somos espíritos, mas nós não vivemos como espíritos. Exatamente. Nós confiamos, nós acreditamos, mas nós não conseguimos traduzir isso ainda em ação, né? Como a gente estava conversando, né, Maia? Os tempos cada vez mais atribulados, a nossa vida cada vez mais corrida, e aonde fica a fé nisso tudo? Muitas vezes ela fica guardadinha num cantinho, escondida, porque a gente não consegue colocar isso, porque as necessidades, as situações, enfim, vão nos consumindo de tal forma que tudo isso fica... A gente esquece do principal, né? Exato. Nesse item 3 aqui tem uma alusão exatamente disso que ele está falando. Entende-se como fé, a confiança que se tem na realização das coisas. Exato. Isso é a fé. E a certeza de atingir um determinado fim. Né? Se você não tem, se você não coloca em andamento, entendeu? As suas concepções, a sua fé naquilo que faz, começa por quê? Não precisa nem a gente estar, meu Deus, ei, manda os espíritos aqui que eu preciso de ajuda. Não, eles estão aqui, nos ajudando sempre. É só que a gente abra o espaço. E faça a sua parte também. É só também, a gente abrir a nossa consciência, a nossa mentalização, a nossa fé, digamos assim, naquilo que estamos fazendo, porque afinal de contas, o nosso trabalho aqui no campo terreno é exatamente no meio material. Nós somos co-criadores de Deus, entendeu? E fazemos o quê? Melhoramos o ambiente onde estamos, porque não estamos sozinhos, né? Então você tem que melhorar o ambiente onde você está, seja como um cidadão comum, seja como político, seja como um empresário, entendeu? Em qualquer situação nós temos obrigações restritas de fazer a coisa certa e fazer bem, e concluir bem, fazer com que as coisas andem juntamente com todos. Então, isso eu acho que é fé. Isso eu acho que é fé nas realizações no futuro, principalmente, porque nós não construímos nada do passado. É entendimento das consequências. Construímos para o presente e para o futuro. É verdade. E temos que ser agentes transformadores, né? Não é só... Tem que sair dessa concepção de que fé... Ah, meu Deus, Deus vai me ajudar. Ah, não, Deus vai providenciar. Deus provê. É aquela historinha, né? Bem boba, mas que é bem real, assim, Deus vai me dar e vai me dar a loteria, mas você tá jogando? Não, então como é que ele vai te dar, né? É mais ou menos nesse sentido, a pessoa quer que Deus vai e resolva a vida dela. Não é porque eu tenho fé, porque eu acredito em Deus. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Eu acho interessante enxergar a fé, por exemplo, nas várias histórias que tem de Bezerra de Menezes enquanto encarnado, né? Porque ele, sem dúvida, é um exemplo da personificação da fé. Né? Eu acho que tem uma historinha que eu gosto muito, eu sempre conto, que é aquela historinha quando ele chega em casa, ele sai de casa e o celeiro dele está praticamente vazio. A despensa, né, que na época era um celeiro, e praticamente vazio, e a esposa dele, preocupada, diz, né, marido, nosso celeiro está vazio, como nós vamos alimentar os nossos filhos? Ele diz, tenha calma, né? E ele vai trabalhar. Só que Bezerra trabalhava como médico e a gente sabe que ele quase não cobrava de ninguém. Né? Ele passou o dia inteiro fazendo a medicina como ele fazia e no final ele não conseguiu juntar nada. E aí ele volta para casa
um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo acreditando. E quando ele chega, a mulher dele vai e diz assim, mas para que você exagerou tanto? Né? Ele diz, como assim? Você encheu o nosso celeiro que a gente vai ter meses de alimentos, né? E aí naquele momento ele só faz se prostrar e agradecer. Ou seja, era a fé que ele poderia ter se desesperado antes e ter feito o quê? Não, hoje eu vou cobrar mesmo de quem não pode. Hoje eu vou mudar a minha forma, hoje eu estou precisando mais do que eles, né? Então eu acho bem interessante isso, esse exemplo. Isso é a fé, né? A fé presente, mas em obras, em atitude, em ação. Você projeta. A fé que você projeta. Conta-se um médico muito importante. Até parece que era o Napoleão Laureano, se eu não me engano, que foi chamado uma certa vez na tarde da noite, madrugada. A cliente era, doutor, a minha filha está morrendo aqui, só o senhor pode salvar. E ele olhou para cá, tinha dado tudo que era de medicamento para febre, para isso aqui. Não tinha nada em casa. Ele concentrou-se assim, pegou um vidrinho, colocou a água, fechou e levou para lá. Entendeu? Quando chegou lá, a criança estava numa febre altíssima. E ele disse, olha, você coloca aqui 2 pinguinhos dessa água no copinho para ela. E não deu 5 minutos, a criança começou a baixar a febre. Incrível. Quer dizer, a fé dele, que fluidificou aquela água, e a fé de quem recebeu. Porque não é só a fé de quem vai, é a fé de quem vem. Também. Tem que saber a receber. A fé vai e vem, gente. É verdade. Né? É verdade. Não é só a minha que eu tenho que preocupar de ter fé e tal, etc. Eu tenho que estar num ambiente de fé. Tem que estar receptivo. De fé é importante, porque senão você só doa e o restante. Né? É verdade. E onde é que você vai recepcionar a coisa? Então, naquele momento, aquela história, se eu não me engano, foi com Napoleão Laureano que isso aconteceu, não tenho certeza. Né? Ele teve aquela fé imediata que se assemelhou ao fluidificador. Você fluidificou a água, fluidificou ali a água que está ali, está certo. Se você crê, se você acredita. Aqui, o Espírito colocou o medicamento certinho para aquela criança. E a expectativa, a fé de expectativa. Veja, será que existe isso? Fé de expectativa da família para que aquele médico chegando e dando aquele medicamento, ela nem questionou o que era e ficava boa a criança. Tem a figura. Isso aí o que é, doutor? Não. Simplesmente. Com relação à fé também, tem a figura do centurião, né, com Jesus, que Jesus disse que nunca viu tamanha fé em Israel. Foi fantástico. Incrível. Que é aquela famosa cura Wi-Fi, né, de longe. Porque falando-se de um centurião naquela época, exatamente. Era incrível um negócio desse. E ele diz, não, Senhor, basta que tu diga. Ele observava. Basta que tu diga, estás curado, e ele não precisa nem ir para lá. Ele via que ali existia um poder oculto diferente. Por um caso, né? Eu também pensando nisso, eu pensei na mulher do fluxo contínuo também, né? Que também tem ela acreditando que só de tocar ela já poderia se curar, e é o que acontece, né? A fé. É o que ele diz, tua fé que te curou. A tua fé que te curou. Não é à toa que ele sempre diz. Inclusive os relatos de socorro de criaturas que ficaram, por exemplo, abandonadas em determinados locais, fome, frio e frio intenso, inclusive em neve, entendeu? A fé foi determinante na salvação da pessoa. Os que não tiveram morreram. É verdade. Os que tiveram, os que acreditaram, aliás, eu não vou nem falar em fé, assim, fé religiosa. Os que acreditaram salvaram-se, os que não acreditaram morreram. Que aí perde o propósito, né, também. Se desespera. Gente, são muitas discussões, muita coisa, muita reflexão mesmo. E aí eu queria saber também de vocês, como é que a gente desenvolve essa fé? A gente já falou tanto da importância da fé. Como é que a gente desenvolve isso? É uma pergunta que a gente até... eu vim me perguntando pra cá. Eu também fiz essa mesma pergunta. Quando você fala em desenvolve, a gente imagina estudar, fazer curso, vamos participar de um grupo. E um homem que está lá no interior, que nunca ouviu falar em curso nenhum. Mas que tem uma fé. E eu nunca vi fé maior do que aqueles. Exatamente. Nunca vi.
Fé que vai chover, fé que, né? Eles têm o sertanejo. Eu acredito é intrínseco do ser humano. Todo ser humano dispõe dessa fé. O ser humano até tem porque naturalmente essa lembrado que o próprio Jesus nos disse, né? Vós sois deuses, ou seja, nós temos essa força. Ele só precisa ser, como disse, menos orgulhoso e dizer que tem. E acreditar. Exato. E ser humilde, né? Como diz aqui. Porque não é a presunção. A fé com a humildade. É difícil. Porque muitas pessoas confundem a fé com a presunção. Eu acredito, eu confio, eu posso, eu faço, eu aconteço. E esquecem de Deus, né? E a gente só pode, a verdade é essa. A fé, inclusive, eu associo muito a fé a algo que você pode dizer, uma crença positiva. Uma crença positiva. Você que tem fé é positivo. Entendeu? E tudo que é positivo, entendeu? Mexe com você, lhe impulsiona, chega em determinados em momentos determinantes, assim por diante. Na minha juventude eu li um livro bem interessante, era o poder do pensamento positivo. Era do editor do pensamento, não tem nada com espiritismo, nem era espírita nessa época, pelo contrário, não ia nem na igreja, aliás, né? E a gente era brigado lá com o padre lá na minha escola. Mas aquele livro, ele trazia conceitos, entendeu? De fé, mesmo que depois eu consegui compreender que era exatamente isso, e em determinados momentos você se lembrava daquilo que você leu, daquilo que você aprendeu e em frente. Muito bom. Gente, estamos encerrando. O tempo passa num instante, né? Foi rápido. Voa muito. Boa. E vocês querem aí dar alguma contribuição de final? De qualquer maneira, o tempo é pequeno, mas minha fé não. Olha, quem dera a minha ser do tamanho de um grão de mostarda. Quem dera. Mas estamos trabalhando para isso, né? Mas é só agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de participar desse Evangelho no Lar, que é algo gratificante, sem dúvida. Também agradecemos também essa oportunidade. Nós, inclusive, eu faço parte do grupo de Evangelho do Lar, toda semana, todo sábado às 16 horas, nós estamos num lar qualquer, na Grande João Pessoa, e às vezes até fora, já fomos para Alhanda, fomos uma vez para a Lagoinha, entendeu? E as cidades vizinhas aqui, a gente vai sempre. Coisa boa. Legal. Tem que incentivar mesmo essa prática. Sem dúvida. Então, a gente sabe que as discussões, a reflexão, ela não encerra aqui, né? E se vocês tiverem algo aí para acrescentar, falem conosco pelo Facebook, pelo YouTube, que sempre vai ter gente para responder, para entrar em contato. Então vamos nos asserenar depois de uma tarefa tão grandiosa, essa de reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Vamos mentalizá-lo e assim dizermos: amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por todo o bem que nos foi feito, por todo o mal que nos foi evitado. Obrigado, Senhor, por termos estado aqui reunidos em Teu nome, aprendendo mais sobre os Teus ensinamentos, de modo a colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Auxilia e ampara, Senhor, todos os que estão em sofrimento no momento, aqueles que realmente precisam de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Fique com Deus e até o próximo Evangelho Online.